Bem, estamos aqui agora no quinto vídeo desse nosso curso e pretendo encerrar agora essa primeira parte antes de nós entrarmos no operacional. Então vamos lá. Deixa eu fazer um breve comentário da minha jornada aqui. Bem, quando eu comecei a operar e estudar nesta ordem, operar primeiro e depois estudar, foi assim que eu comecei. No mercado, eu não estava desempregado, não estou ainda, eu tenho uma profissão de carreira, sou militar há mais de 25 anos, graças a Deus, e eu estava numa missão no quartel em 2016. Eu pensei, na verdade eu sempre pensei, né, em preparar alguma coisa para quando eu vier me aposentar, quando eu for para a reserva remunerada. Então, continuando no texto aqui, eu pensei em me preparar para a minha reserva, ou seja, para a minha aposentadoria. Queria aprender uma atividade que me possibilitasse trabalhar em qualquer tempo e local, onde eu for e quando eu for. Eu confesso que foi muito difícil para mim ver que estava diante de uma grande possibilidade e como fomos formados pelo ensino do Evangelho do Senhor Jesus, eu queria compartilhar com todas as pessoas do meu ciclo de convívio, amigos, família, igreja, trabalho, etc. Mas quem pode acreditar num sonhador? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que por influência do Evangelho, a gente quando recebe alguma coisa boa e aquilo pode ser compartilhado, a gente quer compartilhar com todo mundo. Isso é normal, isso é natural. Mas as pessoas, assim, de um modo geral, elas tendem a não acreditar ou não dar crédito quando você, do mesmo ciclo que ela, apresenta algo que vai te tirar daquele ciclo ou que traga essa mensagem de um outro ciclo, de você crescer, de você evoluir. Então, há uma resistência de que as pessoas tenham a mesma expectativa que você. Então, eu sofri isso. Isso é natural também. Mas, por mais natural que seja, é dolorido, né? Muito antes de se imaginar que um dia viveríamos a pandemia, home office, essas duas palavras eu praticamente não conhecia, eu já estava começando a andar com pessoas desse universo do mercado financeiro, né? Antes da pandemia, já em 2016, quando eu comecei o meu primeiro contato com o mercado financeiro. Então, antes dessa época da pandemia, eu já estava me envolvendo criando algumas amizades, conhecendo algumas pessoas do mercado que operam, que trabalham, que dão curso, que dão aula, etc, etc. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu estou começando a ter contato com uma profissão que eu posso trabalhar dentro de casa. Eu não imaginava que viria a pandemia, mas quem é que poderia imaginar, daquelas pessoas que eu apresentei, que poderiam estudar junto comigo, quem é que poderia imaginar que viesse a pandemia e que a gente ia conhecer a palavra home office, né? Que é o que? Trabalhar em casa, trabalho em casa. Eu já estava começando a andar com pessoas que fazem isso, né? Até hoje. Mas o mundo todo, né, vou falar assim, o mundo todo praticamente não conhecia essa dinâmica. Poucas pessoas, tão poucas que praticamente não entram numa estatística, né? Então, penso eu.
Então eu entendo porque as pessoas não punham crédito em mim, digo, no que eu estava buscando e me envolvendo. Confesso que o descrédito das pessoas a quem se quer bem, quando você quer bem alguma pessoa e quando ela oferece de retorna para você um descrédito, isso mata mais e bate muito mais doído que qualquer outra coisa, porque vem de onde você não espera, né? Mas isso também é natural. Foi até eu fui alvo de chacota, fui alvo de perseguição por alguns, pessoas que começavam não só manifestar um descrédito, mas começaram a me escarnecer e até me perseguir. E foi muito difícil, foi muito difícil. Eu cheguei a ouvir algumas acusações. Teve pessoas que me acusaram de desvio da fé e tudo. Ah, isso é amor ao dinheiro, que na Bíblia está escrito. Gente que se acha saber bastante, né, sobre as coisas. Quem sou eu para questionar o que alguém acha saber? Já que... mas eu não quero entrar nesse mérito. Então vamos lá. Árvore de Natal, cheguei até a ouvir, acusações, festas. Eu vi também de uma pessoa que se diz ateu, né? No caso era uma mulher, falar que religião e dinheiro não se misturam. O que essa pessoa não sabe, e todas as que pensam igual a ela, é que o assunto relacionado à riqueza, relacionado a dinheiro, valor, pagamento, etc., esse assunto forma um universo, um dos temas mais abordados na Bíblia Sagrada. Então, se tem uma coisa que a Bíblia fala e fala muito, é sobre esse tema. E por que isso? Porque isso demonstra a relação, o relacionamento Deus-homem, relacionamento homem-Deus, homem e a própria vida, comportamento, relacionamento interpessoal, e, enfim, é um universo muito grande para se falar sobre isso que a Bíblia aborda desde o começo ao fim em praticamente todos os livros da Bíblia. Então as pessoas hoje elas criaram, estigmatizaram, elas criaram uma resistência para dizer que religião não se mistura com dinheiro por causa de trechos bíblicos mal interpretados, né? Mas se eu não vou mudar essas pessoas, então deixa elas do jeito que elas pensam, e seria bom se elas me deixassem também do jeito que eu penso. Mas as pessoas são assim, elas não acreditam numa coisa ou pensam de um jeito, ela quer te criticar porque você pensa diferente. Então eu passei por algumas dificuldades, né, de relacionamento nos meus ciclos, no meio onde eu vivo. Essas pessoas, por exemplo, não sabem que os homens mais ricos não são a maior autoridade para falar de riqueza. Hoje todo mundo fala o que o Warren Buffett fala, o que o homem mais rico fala, o pessoal tudo anota, só que todo mundo esquece que antes de qualquer um desses homens que são ricos hoje falar, a Bíblia já fala, o próprio Deus já fala. Então, na verdade, a autoridade para falar sobre riqueza não são esses homens, não. Para mim não é, está muito longe de ser e nunca será. A autoridade para falar sobre riqueza, para mim, é a Bíblia Sagrada, é o Deus que é dono de toda a riqueza e ele dá a quem ele quer. Ele é o Criador dos céus, da terra, de todo o universo, e ele dá a quem ele quer da sua riqueza. Só que a Bíblia também fala que ele abençoa tanto ao justo quanto ao ímpio, ele abençoa a todos igualmente. E,
quando a gente parte para conhecer a Bíblia, a gente vai conhecendo algumas nuances, algumas diferenças, algumas coisas bem particulares sobre o nível de conhecimento a respeito de Deus, do seu pensamento. Eu, por exemplo, eu sabia muita coisa errada sobre Deus e sobre o que ele ensina a respeito de riqueza. Eu aprendi muita coisa errada. Eu precisei vir desconstruindo e para depois reconstruir um pensamento, vários pensamentos, várias coisas na minha vida, né? E algumas coisas dessas foram aprendidas na própria igreja. Porque a igreja de má fé, não, pessoas de boa índole, pessoas de bom coração, mas com má formação, né? Ou com informação, como é que eu vou dizer, com informação errada, né? Então, a gente aprende muita coisa errada nessa vida, e na igreja, inclusive, tá? Mas eu precisei reaver o meu aprendizado, aquilo que eu sabia, e fui deletando muita coisa para depois eu poder vir reaprendendo. Isso é um processo natural na vida. A gente precisa ter uma sensibilidade para saber ou descobrir, né? Saber, a gente nunca sabe nada, a gente descobre, a gente aprende. Por isso a gente precisa ser aprendível, ok? Então vamos lá. Parei aqui. O que virou o meu objetivo? Quebrar esse paradigma de que a religião e a riqueza têm sim tudo a ver, pois eles têm tudo a ver. Religião e riqueza têm tudo a ver. Precisamos estudar riqueza dentro da religião. Precisamos estudar a religião com a sua riqueza, né? E isso vai falar até de dinheiro, vai falar de patrimônio, vai falar de importâncias, vai falar de vida, de futuro. A Bíblia, por exemplo, diz que eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar um futuro e uma esperança. Então a gente precisa pensar, né? Não só a curto prazo, mas a longo prazo, sobre os ensinos que a Bíblia traz para a gente. Nos momentos específicos, a gente vai abordando alguns conceitos bíblicos durante esse curso e nos outros cursos que eu falo muito mais ainda. Vamos lá. Ainda falando sobre mim, né? Sobre a minha jornada. Virou para mim um objetivo quebrar esse paradigma de que a religião e o dinheiro não tem nada a ver, e mostrar que os nomes mais notáveis da Bíblia foram também os mais ricos, né? Exemplos de Abraão, que era um homem rico, se tornou um homem rico. Jó, que é conhecido, muito conhecido em todo, não só dentro do meio evangélico cristão, mas também fora. O próprio Davi, se for observar a oferta que Davi dá para a construção do templo, as pessoas de hoje se assustariam com o tamanho da riqueza da oferta que ele dá para a construção do templo que o seu filho Salomão viria a construir. Então, não tem por que pensar que ser cristão, ser evangélico, é igual a ser pobre ou ser desprendido de ter riqueza. Não, isso não é necessário se pensar assim, tá? Casos isolados, casos particulares, são casos particulares. Mas a verdade é que Deus é Deus rico e os seus filhos não têm por que ser mendigos, nem por que ser paupérrimos. Também não tem por que ser ricos, milionários. São do jeito que Deus escolher para cada um, aquilo que Deus dá, a cada porção. A Bíblia diz que devemos ser felizes com a porção que Ele nos dá, porque aquele que almeja muita coisa
muita riqueza, a Bíblia fala melhor é o bom nome do que a muita riqueza, mais valioso é o bom nome do que o muito ouro. Então a gente precisa ter um senso, discutir sobre isso para saber avaliar o que é riqueza, a que nível a gente vive bem com isso ou não vive, onde é que está o nosso limite, onde é que nós podemos buscar alcançar, coisas assim. É bom discutir sobre esse assunto porque tem muita coisa o que se falar. Então, se tornou meu objetivo falar sobre riqueza à luz da Bíblia. E que desde os tempos antigos até os dias de hoje, a história revela quem são os mais ricos e por que eles os são. Né? Hoje, no mundo, onde é que se concentra a riqueza? Por que existe aquela riqueza, né, em tal região ou com tal povo? E aí a gente vai ver que até nisso, até nos dias de hoje, existem certas palavras, certas ordens bíblicas, né, palavras bíblicas que determinam onde se concentra algum tipo de riqueza, até no dia de hoje. Se um dia isso aqui é eu falando, se um dia eu vier a ser o homem mais rico da Terra, hoje, antigamente isso me assustaria e eu até diria que eu estaria desviado da fé cristã, como já fui acusado por um amigo. Mas hoje eu já vejo completamente diferente, porque é Deus quem concede isso. E se isso vier a acontecer, a primeira coisa que eu reconheço é que Ele concede e que Ele dá para quem Ele quer dar. E tanto Ele dá como tira também. Então, a Ele seja toda honra, seja toda glória, seja todo reconhecimento. Ele é o Criador dos céus, da terra. A Bíblia diz que o Senhor mede as águas do oceano com a concha das suas mãos, que Ele mede o universo com apalmos. Então, a grandeza do Senhor é muito grande. Não tem por que a gente a gente classificar a religiosidade com pobreza. Não, não tem. Não se relaciona a isso. Mas, voltando ao assunto, eu sou grato a todos os meus perseguidores, as pessoas que me acusaram, que me perseguiram. Quando eu falo me perseguiram, gente, é porque pessoas ficam constantemente arrumando problemas porque está vendo a gente buscando um conhecimento diferente. Tem gente que fica arrumando tantas dificuldades, eu nem vou perder muito tempo aqui com isso, porque chega a ser tão infantil e tão pobre, sabe, esse comportamento, que não vale a pena eu me gastar aqui não. Mas essas pessoas me mantiveram num desconforto, e eu sou muito grato a essas pessoas porque elas me fizeram buscar a evoluir, crescer, melhorar, e isso foi sendo gerado em mim, em minha mente, né? Esse desconforto me fez avançar, graças a Deus por isso. Então eu sou grato a essas pessoas, né? E foram estes que me impulsionaram para degustar o sabor da resiliência. Lembra lá do vídeo onde eu falo sobre a resiliência? Então eu agradeço a todos por ajudar a forjar em mim, né, a resiliência. Graças a Deus por essas pessoas. Mas a minha gratidão incondicional e o meu reconhecimento é à minha esposa, aos meus filhos e a um amigo em especial. Ele me chama de papá, porque foi com ele que eu compartilhei os meus pensamentos, ele me ouviu sempre, ele acreditou em mim e em algum momento ele até esteve junto comigo, e não vou falar muito para até não acabar identificando aqui. Então eu sou muito grato a esse amigo, ele
Em algum momento eu procurei estar em dívida com ele, porque a dívida força a gente a buscar pagar essa dívida. E a Bíblia fala que não deveis coisa alguma a alguém a não ser o amor, né? E eu sou muito grato a essa pessoa, porque em alguns momentos eu só tinha essa pessoa para me ajudar, para me motivar, e foi muito importante para mim, e será, né? Continua sendo e será. Mas também os meus filhos, a minha esposa, a expectativa que eles têm em cima daquilo que eu venho estudando, aprendendo, foi muito grande. O dinheiro que eu destinei, que eu investi em cursos, em tecnologia, em diversas coisas, que também foi um dinheiro que deveria ser, que poderia ser usado com meus filhos, com minha esposa, e não foi destinado para eu continuar caminhando nesse universo aqui. Então eu sou infinitamente grato a minha esposa, meus filhos e alguns amigos, né? A todos vocês o meu maior reconhecimento e a minha insuficiente gratidão. Eu só permaneço de pé por causa de vocês. Muito obrigado. Eu estou contando aqui esse resumo da minha trajetória para lhes dizer que eu também tenho um motivo. Então lembra lá do começo, a primeira coisa que nós abordamos, o motivo, né? Que são os requisitos, que são as qualidades do aluno desse curso. Motivo. Então eu estou dizendo aqui que eu tenho um motivo para buscar novas e melhores oportunidades. Eu sirvo como pastor, sou pastor evangélico, não estou usando disso para me projetar de maneira alguma, até porque o Senhor Jesus ensina que aquele que serve, né, é o menor. Então, se sou pastor hoje, então eu sou o menor dentro da comunidade cristã. Então, eu sei a dor que é ver as dificuldades enfrentadas pelas pessoas para garantir o mínimo de dignidade familiar, e eu queria fazer alguma coisa para essas pessoas, e hoje vejo que estou mais próximo de realizar o meu sonho, que é de fundar uma escola que traga a minha cara e o meu pensamento. Eu pretendo fundar uma escola, estou construindo isso aí, essa escola tijolo por tijolo, e eu espero um dia que essa escola esteja nos 4 cantos da terra, trazendo as coisas ali com a minha cara, né? Trazendo aquelas coisas que eu sempre pensei em realizar. Então, vamos ao que interessa, e eu espero que vocês conheçam a proposta da escola, que vocês conheçam o que é a Escola PENS, desde quando eu comecei a pensar nessa escola, qual a minha expectativa, o método, o modelo de ensino, e não vou ficar falando sobre isso aqui tanto porque não é não é o que nós estamos tratando aqui agora. Estou só comentando. Então vamos ao que interessa. Por favor, siga as etapas por onde eu vou te conduzir e se concentre em entender sem deixar nenhuma dúvida, ok? Nós vamos entrar agora nas 3 etapas desse curso para o próximo vídeo, ok? Para o próximo vídeo. Então até lá e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.